Estamos vivendo dias complicados e enfrentando uma crise atrás da outra. A pandemia da Covid-19 acabou expondo outras crises adicionais. Nós estamos enfrentando, por exemplo, uma crise forte nas famílias, com aumento do número de abusos e até agressões. Também estamos vendo uma crise sem trégua na política, com uma forte polarização, além de acusações, radicalismos e vandalismos. E temos ainda uma lamentável crise de direitos humanos explorando o pecado da discriminação racial, com gente sendo desrespeitada, agredida e até morta. E as crises não param por aí, tem também uma crise violenta de comportamento, com algumas pessoas usando a sua intolerância para defender a tolerância e expressando suas opiniões cheias de ódio, revolta e até partindo para agressão. Mas para entender o que realmente está acontecendo, nós precisamos ter outra visão e reconhecer que a verdadeira crise não é de saúde, nem familiar, nem política, nem de comportamento ou direitos humanos. A crise é mais profunda. O que nós estamos vendo são apenas os frutos de um problema que está na raiz. A crise está dentro do coração humano. É o resultado de uma geração que decidiu colocar Deus em segundo plano, ignorar a sua vontade e até tentar se colocar no lugar dele. E a realidade é que quanto mais as pessoas se afastam de Deus, maior é o tamanho da crise. A solução definitiva não está em podar os galhos ou tentar arrancar os frutos, apesar de que é preciso sim reparar muita coisa que está sendo mal feita, mas nós temos que lidar com a raiz e oferecer um remédio para o coração. Sem mudança de coração, não vai haver melhora em nossa condição. Os seres humanos, os líderes, os protestos, as prisões, as leis lidam com os galhos e têm o seu papel, mas só Deus muda o coração. Por isso, precisamos aprender a enfrentar as crises buscando ao Senhor, pedindo um milagre, uma mudança de coração, novas intenções, uma nova maneira de ver a vida com respeito ao próximo, com amor pelos necessitados e com equilíbrio ao lidar com as diferenças. Nosso foco não vai estar apenas em nós mesmos, nossos direitos, benefícios, nossas vantagens pessoais, não. Vamos pensar mais no outro. E na felicidade dele, vamos encontrar nossa própria felicidade. Esse é o amor de Deus, ele é altruísta. Já o inimigo de Deus estimula o egoísmo e tenta chamá-lo de amor. Quando ele ainda estava no céu, a sua prioridade era pensar apenas em si mesmo. E hoje, ele estimula as pessoas a fazer o mesmo. E é aí que nascem as crises políticas, as agressões e os conflitos na família e até a quebra dos direitos humanos. Todos pensando apenas em si mesmos, apesar de falar que estão fazendo tudo pelo bem do outro. Eu quero convidar você a defender, investir e lutar por uma mudança de coração. Um milagre que acontece só ao pé da cruz, quando você entrega o seu coração definitivamente ao cuidado do Senhor. Eu sei que você conhece muita gente que se chama de cristão, mas dá um péssimo testemunho. Mas tem muita gente boa que viveu e continua vivendo uma experiência com Jesus. Olhe para os cristãos verdadeiros, aqueles que realmente representam o amor, a bondade, a generosidade e a solidariedade que vem do Senhor. E que também são fiéis aos valores que a Bíblia ensina, defendem as suas crenças, não abrem mão delas, mas sem perder o respeito por aqueles que pensam de maneira diferente. Afinal, esse é o Espírito de Cristo, daquele que disse: amai-vos uns aos outros, mas não disse: enfrentai-vos uns aos outros. Nós precisamos lembrar sempre de Romanos capítulo 5, verso 5, onde o apóstolo Paulo confirma que a esperança não traz confusão. Ela é positiva, ela une as pessoas e as conecta a Jesus. Essa é a nossa maior necessidade. E você pode dar sua contribuição, sendo sempre uma voz de esperança. Estamos vivendo dias complicados e enfrentando uma crise tras outra. A pandemia do Covid-19 expulsou outras crises adicionais. Estamos enfrentando uma forte crise em las famílias, com o aumento do número de abusos
y hasta agresiones. Además, tenemos una lamentable crisis de derechos humanos que explota el pecado de la discriminación racial con personas a las que no se respeta, se agrede e incluso se asesina. E as crises não terminam allí. Também vemos uma violenta crise de comportamento, com algumas pessoas que usam sua intolerância para defender a tolerância e expressam suas opiniões llenas de ódio, rebeldia e incluso agressão. Pero para compreender o que realmente está ocorrendo, necessitamos ter outra visão e reconhecer que a verdadeira crise não é de saúde, nem familiar, nem de comportamento de direitos humanos. A crise é mais profunda. O que estamos vendo são só os frutos de um problema de raiz. A crise está dentro do coração humano. É o resultado de uma geração que decidiu poner a Deus em segundo plano, ignorar sua vontade e hasta poner-se em seu lugar. E a realidade é que quanto mais o mundo se aleja de Deus, maior é o tamanho da crise. A solução definitiva não está em podar os garros ou em tentar arrancar os frutos, a pesar de que sí é necessário reparar muitas coisas que se estão fazendo de forma incorreta, pero devemos tratar com a raiz e oferecer um remédio para o coração. Sem cambio de coração, não haverá uma melhora em nossa condição. Os seres humanos, os líderes, as protestas, as cárceles, as leis tratam de los garros e têm seu papel, pero solo Deus cambia o coração. Por isso devemos aprender a enfrentar as crises buscando ao Senhor, pedindo um milagro, um cambio de coração, novas intenções, uma nova maneira de ver a vida, com respeito ao prójimo, com amor por el necessitado e com equilíbrio ao tratar com as diferenças. Nossa mirada não estará solo em nós mesmos, nossos direitos, benefícios e ventajas. Também pensaremos mais en el outro e em la felicidade de los demás es donde encontraremos nuestra própria felicidade. Esse é o amor de Deus, é altruísta. Pero el inimigo de Deus estimula o egoísmo e intenta chamá-lo amor. Quando aún estava en el cielo, sua prioridade era pensar solo em si mesmo e hoje estimula as pessoas a pensar em si mesmas também. É allí onde nascem todo tipo de crises, agressões, conflitos na família e a transgressão de los direitos humanos. Todos pensam solo em si mesmos, a pesar de dizer que estão fazendo todo por el bien de los demás. Quero invitar-los a defender, a invertir, a lutar por um cambio de coração. Um milagre que só ocorre ao pé de la cruz, quando vocês entregam seu coração definitivamente ao cuidado do Senhor. Sei que muitos conhecem pessoas que dizem ser cristianos, pero que dão um péssimo testemunho. Pero também há muita gente buena que vive uma experiência com Jesus. Mirem a los verdadeiros cristianos, os que realmente representam o amor, a bondade, a generosidade e a solidariedade que vem do Senhor e que também são fieles a los valores ensinados por la Bíblia, defendem suas crenças e não las deixam de lado, sem perder o respeito por los que pensam diferente. Depois de todo, esse é o Espírito de Cristo, de quem disse: amaos los unos a los outros e não enfrentaos los unos a los outros. Devemos recordar sempre Romanos capítulo 5, el versículo 5, donde o apóstolo Pablo confirma que a esperança não nos defrauda, não nos avergüenza, é positiva, une as pessoas e las conecta a Jesus. Esta é nossa maior necessidade e vocês podem sempre ajudar, sendo uma voz de esperança.